Olá, gente. Vamos aqui para a correção da prova que vocês fizeram na semana passada, tá? Então fiquem atentos, vejam aí os seus erros, vejam os seus acertos. Vamos ver aqui, né? Vamos ver nossas fragilidades e vamos fortalecer nossas potencialidades, tá certo? Então vamos lá para a primeira questão, né? Essas questões elas estão bem simples, viu, gente? Muito simples. Então, por favor, fiquem atentos a elas, tá? Vamos lá então para a primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui logo o lápis para escrever, a caneta para escrever. Diz o seguinte: um corpo de massa 20 gramas com estado sólido é aquecido até o ponto de fusão. Sabendo que o calor latente do corpo é de 60 cal por grama, determine a quantidade de calor recebida pelo corpo em kcal, né? Ou seja, em quilocalorias. Então vamos para cá. Eu vou resolver normalmente aqui, não vou fazer nenhuma modificação por enquanto, tá? Tá aqui o que é que nós temos? Nós temos a massa, tá certo, gente? Aliás, nós temos a fórmula básica. O que é essa fórmula básica? É aquela formulazinha da quantidade de calor, não é isso? Q igual a massa, não é isso? Vezes o calor latente. Lembrando aqui que a gente utiliza essa fórmula do calor latente pelo fato de estarmos falando do ponto de fusão, certo? Então aqui vai ficar Q, não é isso? Igual, quanto é essa massa? Essa massa é igual a 28 gramas, tá? 28 gramas. Vezes quem? Vezes o L, que é o calor latente de fusão, tá certo? E nesse caso, o calor latente, ele vai ficar, né, igual a 60 cal, aqui ó, 60 cal por grama, é isso que é o que nós temos na questão. Então, só multiplicando um pelo outro, o que nós temos aqui? 28 vezes 60, nós temos aqui 1.680, não é isso? Cal. É cal. Aqui, por enquanto, nós estamos fazendo, né, trabalhando em cal. Só que a questão, ela pede em quilocaloria, ó, presta atenção aqui, tá? Então, como é que eu faço para encontrar em quilocaloria? Gente, basta eu pegar esse valor aqui, deixa eu mudar de cor, colocar aqui, e dividir, não é isso? Por 1.000, tá? Então, eu vou simplesmente dividir aqui por 1.000. Dividindo aqui esse valor por 1.000, a quantidade de calor que eu vou obter é de simplesmente, é só deslocar a vírgula aqui, 1, 2, 3 casas, né? 1,68, ou seja, 1,68 cal, não é isso? Quilocalorias. Pronto, esse é o resultado que nós temos. Qual é a opção correta? Tá, a opção correta dessa questão é a opção letra E. Aliás, não tem letra, né? Eu optei por não ter letras. Então, aqui, essa última opçãozinha aqui, ó, tá? 1,68 quilocaloria. Ok? Simples essa questão. Vamos para a próxima. Segunda questão. Segunda questão, ela diz o seguinte, né? Ela diz inicialmente um estado líquido de um corpo com massa igual a 80 gramas é resfriado e alcança, devido ao resfriamento, o estado de fusão. Então, alcança o estado de fusão. Sabendo que a quantidade de calor é de 1.800 cal, determine o calor latente de fusão desse corpo. Então, vamos para essa questãozinha simples. Está querendo calor latente de fusão. Pessoal, calor latente de fusão, como vocês já sabem da formulazinha, é justamente essa, né? Calor latente, no caso de fusão, é igual a quem? A quantidade de calor dividido pela massa. Calor latente de fusão, né, é igual a quem? Que nós temos aqui os 1.800 calorias, 1.800 calorias, tá? Dividido pela massa. Quanto é essa massa? 80. Ora, esse problema aqui, como vocês estão percebendo, não há necessidade de fazer nenhuma modificação.
certo? Então, vamos só simplesmente cancelar um zero aqui com esse outro zero, tá certo? Aí eu vou obter o calor latente de fusão. Ficou 180 dividido por 8, eu encontro exatamente o valor de 22,5, é isso? Cal por grama. Cal por grama, tá? Simples assim. Então, nós temos simplesmente que marcar a opção, né, desejada aqui, que ela vai estar no 22,5, não é isso? Esse penúltimo item aqui, ó, 22,5, tá certo? Então, a resposta é justamente essa daí. Vamos para a terceira questão. A terceira questão, ela é um pouco mais complexa, né? Na verdade, é um pouco mais trabalhosa, mas é simples do mesmo jeito. Nessa terceira questão, nós temos que fazer simplesmente 4 cálculos. Vamos para o primeiro cálculo, certo? O primeiro cálculo está conivente com a questão, vou colocar a caneta aqui, caneta vermelha. Q, não é isso? Quantidade de calor 1. A quantidade de calor 1, ela vai ser quem? Vai ser justamente esses 8.000 calorias, tá? Não li a questão aqui só para não perder tempo e o vídeo ficar pesado, ok? Vezes. Aí vem aqui esse 0,5, né? Isso que é o calor específico do gelo, 0,5, tá certo? Vezes, aqui no caso, a variação de temperatura. Para esse primeiro cálculo, a variação de temperatura, a temperatura final é 0, não é isso? É 0. E menos, que é o valor, né, da formulazinha, e o valor inicial de temperatura é justamente 2. Esse 2 aqui, ó, tá? Então, aqui menos, né, da fórmula com menos do 2, fica mais. Então, aqui vai ficar 0 mais 2, tá certo? Então, vai ficar 8.000 vezes 0,5. Eu vou tentar colocar a resposta bem aqui, tá certo, gente? Do lado. 8.000 vezes 0,5, né? Que é justamente a metade, é igual a 4.000. 0 mais 2 é 2. Então, 4.000 mais 2 fica novamente os 8.000, tá certo? 8.000 cal. Pronto. Esse aqui é o primeiro cálculo, tá certo? Pronto. Aí, no caso, o primeiro cálculo foi com a quantidade de calor, foi em relação à temperatura inicial, que é realmente 2, e a temperatura final, que é 0, que é o ponto que ele estava até o ponto que ele alcançou. Não é isso? Onde ele estava conseguindo sair do estado de gelo. Ok? Então, agora vamos para o segundo cálculo. O segundo cálculo é com relação à quantidade de calor latente, né? Então, aqui é o 8.000, viu, gente? Simplesmente, ó, 8.000 vezes, né? Vezes aqui o calor latente aqui, né? Isso que ele está dando aqui de fusão, que é 80. Então, 8.000 vezes 80, nós vamos encontrar aqui 640 mil, tá certo, gente? Ó, 640 mil cal. Pronto, tá? Então, aqui é o outro valor. Pronto, né? E como nós tivemos o segundo cálculo, foi justamente esse. Agora vamos para o terceiro cálculo. Agora o terceiro cálculo, gente, é quando ele tem aqui, né, o final de temperatura, que nesse caso, né, ele vai obter simplesmente 2, que é até onde ele chega, tá certo? Então aqui eu vou ter quantidade de calor, né? Vou colocar outra corzinha aqui. Quantidade de calor, né, que é o terceiro cálculo, é igual a quanto? A 8.000, certo? Então, 8.000 aqui, 8.000 vezes, né? O calor latente, como a partir de 0, né, nós temos água no estado líquido, então o calor específico aqui, aliás, perdão, é igual a 1. Então, nesse caso, a temperatura inicial, certo? Ele vai ser, aliás, a final vai ser 2, não é isso? E a final vai ser 0. Pronto, então aqui eu tenho esse valor. Ó, 8.000 vezes 1 dá 8.000 e
8.000 vezes 2, tá? Que aqui 2 menos 0 é 2, não é isso? Então, 8.000 vezes 2, 16.000, não é isso? Cal. Pronto. 16.000 cal. Pronto. Agora, o resultado final, não é isso? Vou mudar aqui só de tom. Vou colocar aqui a quantidade, não é isso? Final, total, ou total, vou colocar aqui total, é igual a quanto? Ao Q1, quanto é o Q1? 8.000, certo? 8.000. Colocar aqui, 8.000. Mais o Q2, 64.000. 64.000. Aliás, 640.000. Mais, não é isso? O Q3, que é 16.000. Pronto. O total aqui, final, é justamente aquilo que eu vou obter como resposta. Não é isso? Pronto, aí o total aqui existente, 8.000 mais 64.000, aliás, 640.000 mais 16.000, eu vou obter aqui simplesmente 664.000 cal, tá certo? Vai ficar curta aqui, eu vou colocar aqui, 1.000 cal. Pronto, só que não é nenhuma dessas opções, porque essa opção que nós encontramos é em cal, calorias. Para obter em quilocalorias, basta eu dividir isso aqui por 1.000. Dividindo por 1.000, né, eu simplesmente aqui cancelo esses 3 zeros, porque é uma divisão, não é isso? E o resultado final ficou, vou colocar aqui de preto. Deixa eu ver se dá certo o preto. 664 calorias, tá certo? 600 quilocalorias, aliás, perdão. 664 quilocalorias. Ou seja, a opção aqui que eu tenho é justamente esse item 1 aqui, ó. 664 quilocalorias. A quarta questão, ela também é simples, tá? Quarta questão, ela vai obter aqui tem um dado aqui e diz o seguinte: ao receber 700 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre uma completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 4 kg de massa, veja que a massa e a quilocaloria elas são compatíveis, então não há necessidade de transformação. Determine seu calor latente de vaporização em cal, não é isso? Por quilocalorias, tá certo? Então vamos para cá. Então o calor latente aqui, ó, que eu obtenho, vamos ver aqui. Calor latente, não é isso? É igual 700 quilocaloria. Como a questão ela pede em calorias, não é isso? Então eu só basta multiplicar isso aqui por 1.000, que vai dar 700.000, tá certo? Dividido pela massa, que é de quanto? 4 kg. Como está dando em gramas, como o resultado tem que ser em cal por grama, então basta multiplicar também por 1.000, ó. Tá? Pronto. Aí, nesse caso aqui, o que é que eu tenho que fazer? Simplesmente cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros, tá certo? Então, o calor latente existente aqui é justamente 175, não é isso? Que é 700 dividido por 4, 175 cal por grama. Ou seja, o item correto é o item 2, esse item aqui, tá certo? Pronto. Então, esse é o resultado final, tá? Esse aqui, nossa prova, ela teve simplesmente 4
questões de cálculo. Os demais eram questões conceituais. Então, vamos para a próxima questão. Quinta questão diz assim: leia a charge de Maurício de Souza abaixo com atenção e descreva qual a relação dela com a física. Né? Então, aqui acho que é o Bidu, né? O Bidu vê aqui uma pedra de gelo, um cubo de gelo. Aí esse cubo de gelo simplesmente, né, evaporou. Aliás, evaporou não, né? Ela veio a derreter, passar do estado líquido para do estado sólido para o estado líquido. E aí ele pensou o seguinte: seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério, né? Aí tem essa daqui. Então, o que na verdade essa questão tem a ver com a física, tá, gente? Essa questão, de fato, ela tem a ver com a física porque é uma sátira, né? Ela vai falar aqui da questão da mudança, não é isso? Mudança de estado físico, tá? Pronto. A resposta está nesse fato. Conforme você queira, né, tá contextualizando de mais imediato, né, colocando outras coisas mais, mas a questão é isso, ela fala justamente da mudança de estado físico, ou seja, é uma sátira com relação a esse fato, tá? Vamos lá aqui a sexta questão. A sexta questão ela diz o seguinte: observe os itens, né, os seguintes fatores. O item 1 diz assim: uma pedra de naftalina deixada no armário. Certo? Então, essa pedra de naftalina, quando ela é deixada no armário, que processo ela vai sofrer? Ela vai passar do seu estado sólido justamente para o seu estado gasoso. Então, isso aqui é um processo de sublimação. Então, nós temos sublimação aqui, né, nesse item aqui. Nós temos sublimação nesse item aqui também, ok? Isso quer dizer que a gente elimina esse segundo item, esse terceiro item e esse quarto item. Tá certo? Agora vamos para o próximo. Uma vasilina com água deixada, uma vasilha, né? Deixada com água no freezer, ela vai passar de quê? Do estado líquido, né? Essa água ela vai passar do estado líquido para o estado sólido, ok? Então nós temos sólido no item 1 e temos sólido aqui no item 4, né? Então a gente ainda está meio confuso em relação a isso. O item 3 diz assim: uma vasilha com água deixada no fogo. O que a água vai fazer, né, depois de ferver? Claro que vai ficar no fogo, vai ferver. Então ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Que processo é esse? É um processo de fusão ou é um processo de evaporação? É um processo de evaporação. Então esse item 1 ele está errado. O item 3 está correto e o demais, o que é que ele vai dizer? O derretimento de um pedaço de chumbo, quando aquecido, né, é um processo de quê, gente? É um processo de fusão, certo? Então, o item correto é esse daqui, né? Esse item 4 aqui, ó. Mais uma vez, não foram colocadas alternativas para você. Vamos agora para essa sétima questão. Pela análise dos dados da tabela, medidos a 1 atm, podemos afirmar que a temperatura de 40 graus Celsius e 1 atm, né, elas é conivente em qual desses itens aqui? Então, nós temos o etanol, não é isso? O etanol, o ponto de fusão dele é menos 117 e o ponto de ebulição dele é 78. E nós temos o éter etílico, o ponto de fusão dele, o PF dele, é de menos 116 e o PE dele, que é o ponto de ebulição, é 74. Então, nesse caso, a 40 graus Celsius, né, o que ele está querendo colocar, e 1 atm, uma atmosfera. O éter e o etanol encontram-se na mesma fase gasosa? Está errado esse item aqui, né? Eles não se encontram em mesma fase gasosa. Eles se encontram em fases diferenciadas, não é isso? Aliás, eles não se encontram na fase gasosa. Eles estão no processo de transformação de sólido para o líquido, não é isso? Ele está no líquido. Então, aqui no caso, o item 2, o éter se encontra na fase gasosa e o etanol na fase líquida, não é isso? Então, nós temos como fato essa informação aqui que ela é bem mais interessante, bem mais verdadeira. Ok, gente? Então, aqui, o item correto é justamente este daqui, tá?
Pronto, esse é o item correto. Ok? Vamos lá para a próxima. Oitava questão. Um recipiente cilíndrico de vidro que tem área de base relativamente pequena se comparada, né, com sua altura. Ele contém água em temperatura ambiente até quase a sua borda e é colocado sobre a chama de um fogão, como ilustra aqui a figura. A transmissão do calor por meio das moléculas da água durante seu aquecimento ocorre por apenas o quê? O que nós temos aqui? Ele falou de líquido, né? Se é líquido, então, né, nós temos aqui a convecção, né? Isso como resposta, tá? Então, o item a ser correto aqui é justamente, voltei aqui, é justamente, vamos agora para a questão 9, né? Que ele pede justamente para a gente contemplar esses espaçozinhos aí, tá? Preparar um bom churrasco é uma arte, e em todas as famílias sempre existe uma que se diz bom no preparo. Em alguns casos, a quantidade de carne assada é grande e se come no almoço e no jantar. Para manter as carnes aquecidas no dia todo, alguns utilizam uma caixa de isopor revestida de papel alumínio. A figura a seguir mostra em um corte lateral uma caixa de isopor, na verdade está sem a figura aqui no slide, tá certo? Revestida no papel alumínio. Então essa figura aqui do lado mostra uma caixa de isopor revestida de alumínio com carne em seu interior. Considerando o exposto, assinale a alternativa correta que completa as lacunas das frases a seguir. A caixa de isopor funciona como um recipiente adiabático. O isopor tenta, nesse caso, gente, diminuir, aliás, impedir, né? Diminuir no sentido de impedir a troca de calor com o meio por condução, né? E o alumínio tenta impedir, é isso, a radiação do calor. Então nós temos essa alternativa, item não, né? Esse terceiro fato aqui, ó, tá? Impedir, é isso? Condução, certo? E radiação do calor, ok? Pronto, agora vamos para a 10ª questão. A 10ª questão, ela pede para que a gente marque a alternativa correta a respeito dos processos de propagação de calor. Os processos de propagação de calor por condução e convecção ocorrem em todos os tipos de meio, né? Não, eles não ocorrem, na verdade, no vácuo, não é isso? O processo de radiação de calor ocorre somente no vácuo. O calor, na verdade, ele não ocorre simplesmente só pelo vácuo. Então, a resposta não está coerente em relação a esse fato aí. Aí diz assim: a convecção é o processo de propagação de calor que proporciona efeitos da brisa marinha. Esse daqui é justamente o item correto, tá certo? Esse daqui é justamente o item correto da questão, tá? Então essa é a resposta. Então a nossa prova ela estava realmente fácil em relação a esse conteúdo e muito obrigado. Até a próxima aula, que nós teremos aula, né, pelo Meet. Tá ok, gente? Então até mais. Então abraços a todos.